Olá, meu nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês um projeto chamado Afliterária. Eu vou deixar aqui na descrição também o Instagram e o Twitter do Afliterária, que é quem está fazendo esse projeto. Basicamente esse projeto é o seguinte: cada mês a gente vai ler obrigatoriamente pelo menos um livro da literatura preta, seja escrito ou protagonizado. Cada mês tem um tipo diferente para você ir escolhendo os livros para colocar. É como se fosse desafios e você escolhe um livro para colocar naquele desafio. Sei que esse vídeo tá indo lá muito tarde, né, porque já estamos no final de janeiro e o mês de janeiro já correu, mas necessariamente você precisa deixar isso de lado. Você pode começar por fevereiro, não tem problema nenhum, assim como também você pode ler 2 livros em um mês. Eu vou fazer isso porque eu não comecei em janeiro, eu tinha colocado um livro pra janeiro e acabei escolhendo outro, e aí eu vou ler os 2 em fevereiro, então vai ser janeiro, fevereiro em fevereiro. Mas é aquele negócio, né, cada um faz o seu. Se você não souber que livro colocar, eles também têm leitura coletiva de acordo com o desafio. Então esse mês de janeiro agora rolou leitura coletiva do desafio do mês, que é pra você escolher o livro naquele desafio. Então não tem desculpa pra você não participar, e é importante isso porque a gente vai poder diversificar um pouco a nossa leitura e parar de ler só personagens brancos com autores brancos, conhecer outros autores, outros personagens com etnias e sexualidade diferente ainda. Então abracem aqui esse desafio. Mas antes de eu mostrar todos os livros que eu escolhi, cada desafio que é, né, eu vou contar pra vocês quais são. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar like no vídeo e ativar o sininho. Quando a gente chegar nos 1000 inscritos vai ter sorteio, então vamos aí, vamos na luta. Também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre postando o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô assistindo. Eu tinha comentado sobre o Afliterária lá no meu Twitter, então quem me segue no Twitter já viu esse desafio, eu compartilho direto. Eles têm um grupo no Telegram pra quem quiser participar da leitura coletiva, entre outras coisas. E aqui na descrição também tem o link da Amazon, então caso vocês se interessem por qualquer um desses livros que eu vou citar aqui, vai estar na descrição pra você comprar, ou se você quiser comprar outra coisa, outro livro, qualquer outra coisa que vem na Amazon também tá aí. Se você comprar, vocês estão ajudando o canal a crescer no YouTube e não vão pagar nada mais por isso. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui do lado rapidinho pra vocês verem todos os meses, que vai de janeiro a dezembro, mas eu vou citar todos aqui pra vocês. Nem todos eu tenho em mãos ainda, talvez eu leia alguns em e-book, enfim, etc. A vida vai correndo por aí. O primeiro mês, que é em janeiro, era pra gente ler um livro que foi publicado em 2020. Eu não sei exatamente se ele foi publicado em 2020, eu acho que ele foi publicado em 2019 e 2020. Então eu meio que dei uma roubada aí nesse livro, porque eu comprei ele, eu queria muito ler, e eu coloquei aqui porque é um livro que já é do ano passado, que é Opposite of Ours. Esse é um livro em inglês, ele é escrito pelo Justin A. Hainold, e o Justin ele tem 2 livros publicados já, se eu não me engano 3, e o outro livro publicado, que é um pouco mais recente, eu também tenho muita vontade de ler, mas eu ainda não comprei porque livros em inglês são caros, e pelo que eu vi, não sei se vai ter tradução pro Brasil, não vi nenhuma editora falando sobre traduzir esses livros aqui. Vai contar a história de um casal que eles se apaixonam, e depois de um tempo a personagem que é a Kate, ela morre, e o personagem que é o Jake, ele vive um looping onde ele volta pro momento em que eles dois se conheceram, e ele meio que vai tentar descobrir se ele consegue prevenir a morte da Kate, né? Se ele voltou pra prevenir a morte. E aí, durante a história, ele vai descobrir que todas as ações têm consequência. Então, essa história eu achei muito legal, porque todos os livros dele têm essa pegada meio científica, vamos dizer assim, porque o outro, se eu não me engano, o melhor amigo do personagem morre e ele tem alguns minutos pra conversar com o melhor amigo, um negócio assim. E eu gostei muito das premissas do livro dele e eu tô muito ansiosa pra ler, então esse aqui vai ser o primeiro livro. Em fevereiro é um livro que foi premiado e eu coloquei aqui Pequeno Manual Antirracista. Esse livro é um livro que eu tô querendo ler há muito tempo, é um livro que está em promoção o tempo todo, é um livro super baratinho, ele tá em cerca de R$20 normalmente, e você pode comprar em e-book também. E aí eu coloquei aqui porque eu tava com muita vontade de ler, e ele foi premiado, ele tem um prêmio Jabuti, eu não sei se é de 2020, porque eu não lembro quando foi que esse livro foi publicado também, mas eu sei que ele foi premiado pelo prêmio Jabuti. Em março a gente tem Mulher Negra, e eu fiquei em dúvida sem saber se era a personagem ou se era o autor. Porém, vocês vão perceber que ao longo ele vai colocar autoria a alguma coisa. Então quando ele botou autoria, eu entendi que era o autor e não o livro. Então eu entendi que Mulher Negra seria a personagem do livro. E eu coloquei aqui Eutitúbia. O pessoal do Booktuber fala muito bem, muita gente que leu fala super bem desse livro, e eu fiquei muito ansiosa pra ler. E é o meu livro que eu vou ler durante março. Já em abril é pra você falar sobre um clássico, e eu coloquei aqui O Sol é para Todos, que vai ter questionamentos raciais também. É um livro clássico da Harper Lee, e também tá na minha lista 20 anos dos 20, então é um livro que eu tenho que ler antes de setembro, então está lá pra abril, então em abril eu vou ler O Sol é para Todos. Eu espero que eu leia O Sol é para Todos. Já o próximo mês, que é maio, é pra gente colocar um livro de autoria africana, por isso que eu falei que eu acho que agora sim é os autores. E eu coloquei aqui República do Vírus, que é de um autor angolano
protocolando. Eu queria um livro que ele fugisse um pouco da realidade e ele tivesse um pouco mais de ficção durante todos esses livros. Então República do Vírus ele também vai trazer esse lado meio científico, meio ficção científica. O próximo é de julho e é um livro de autoria nacional e eu coloquei aqui Torto Arado. É um livro de autoria nacional e é um livro que, se eu não me engano, vai falar um pouco sobre a realidade na Bahia. Eu li a sinopse, mas eu não lembro exatamente, mas eu lembro que passa na Bahia, se eu não estou enganada. E também foi um livro que ganhou o prêmio Jabuti. Eu poderia ter colocado mais em cima, mas eu preferi botar aqui. Em junho é pra gente colocar um livro de autoria LGBTQIA+, e aí eu coloquei Espere Até Me Ver, de Coroa. É um livro que eu tô com muita vontade de ler, mas aí eu pensei, vou botar agora? Eu não vou. Aí eu pensei, não, vou botar. Mas aí, enfim, ficou naquele vai ou não vai e eu coloquei aqui pra ler em junho. Talvez eu leia esse livro antes e coloque outro livro em junho. Pode ser que isso aconteça também. Eu percebi agora que eu investi. Em junho é o livro de autoria LGBTQIA+, que é Espera Até Me Ver, de Coroa. E em julho é o livro de autoria nacional, que é Torto Arado. Então, só pra corrigir, porque eu me perdi aqui, anotei e me pulei. Em agosto, pra gente ler um livro não ficção, e eu coloquei aqui Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Eu tenho muita vontade de ler os livros da Angela Davis, já falei aqui no canal. Eu ia comprar outro livro dela, e aí esse aqui acabou entrando em promoção na Black Friday, eu comprei ele primeiro do que o outro. Mas tá aqui na lista de que eu vou ler, e ele vai ser lido em agosto, como não ficção. Já em outubro é um livro infantil, e eu coloquei aqui Amora, do Emicida. Eu procurei, tinha até uns livros que eu já tinha lido quando eu era pequena, eu já tinha conhecido de alguma maneira. Mas aí eu lembrei desse livro e coloquei aqui. Então, em outubro a gente vai ler Amoras. Em novembro a gente tem um porém, porque hashtag bingo liter negra. Eu acho que é assim. E eles têm um bingo, eu vou colocar até a foto do bingo aí pra vocês verem. Então, basicamente é o seguinte, o bingo a gente vai ter que ler ou uma coluna inteira ou uma linha. A linha e a coluna, fiz ao contrário, mas tudo bem. E eu vi gente marcando também, quando eu fui pesquisar, a diagonal. Então não sei se funciona assim também, mas pode ser que funcione. Qualquer coisa a gente dá uma roubada e finge que nada aconteceu. Então a ideia é a gente ler os livros da coluna do bingo, tanto de um e do outro, então seria 5 livros. Por isso que esse aqui eu não vou colocar livros específicos, porque daqui até lá eu penso no que eu li, que eu deixei de ler, o que é que eu quero ler, e aí eu faço meu bingo, meu próprio bingo. Eu não sei se eles vão mudar, né, o bingo esse ano, a mesma coisa. E em novembro, especificamente, é esse bingo justamente porque é o mês da consciência negra. Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra e se usa o mês todo pra estar fomentando sobre esse assunto. Na verdade, a gente tá falando no ano todo, mas em novembro é que meio que o negócio impulsiona. E já pra finalizar, em dezembro, a gente vai ter um livro que foi lançado durante 2021, ou seja, durante esse ano que a gente vai viver agora, se Deus quiser. E eu coloquei aqui Things We Couldn't Say, que é um livro que vai ser lançado em setembro e é um livro que vai ser lançado em inglês. Então daqui pra lá eu vou pensar. Só que tem muitos livros que estão para lançar esse ano aí. Muitos livros estão sendo traduzidos para o português. Então, assim, talvez eu não leia esse livro que eu quero. Provavelmente eu vou comprar o livro e vou ler. Mas coloquei em dezembro, mas tem muitos livros que vão lançar. Então possa ser que eu acabe lendo outros desses livros que estão sendo lançados aqui. Por exemplo, o do Félix, Cementério Boys também vai chegar aqui. Então, assim, tem muito livro que vai ser traduzido que eu tô com vontade de ler. Então, daqui para dezembro eu também posso acabar mudando esse livro. Então, assim, quem sabe? Mas enfim, esses são os 12 livros que eu tenho que ler durante o ano. Eu achei legal fazer esse desafio, porque uma das minhas metas do ano são ler livros que tenham muita representatividade, bastante representatividade, pra sair um pouco desse branco estadunidense, né? Sempre, acontece sempre. E eu espero que vocês também abracem pra gente poder ler mais e aprender mais durante 2021 sobre muito. Mas era isso o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.